Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, item 14, já parte o texto do comentário dos Espíritos. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus dá aos seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias, serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes de seu perdão para pagar suas faltas por acaso? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito, senão ofensas leves. Espíritas, jamais esqueceis que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. E aqui nesse trecho que fala de perdão das ofensas, e os trabalhadores estavam falando comigo aqui mais cedo, e trabalhadoras, falando sobre essa questão ligada aos credos, ao funcionamento das casas espíritas, a questão dos preconceitos. E a gente tem tentado trazer aqui leituras de vários outros textos para a gente mostrar a convergência, já que o Espiritismo se propõe a ser, a nível de religião, algo de convergência, não algo de divergência, de afastamento. Então é religião no sentido mais original da palavra, que é religar-se com Deus. Diz o Jiddu Krishnamurti que a maior função do homem na vida é encontrar a verdade e a Deus, ou a Deus. Que para eles, Deus seria a verdade. E Cristo dizia
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a primeira verdade que nós temos que encontrar é no nosso relacionamento para conosco. Porque o Evangelho aqui, perdão das ofensas, nós temos que lembrar que a orientação dos Espíritos não é de buscarmos culpados ou sequer de culparmos ninguém. A ideia dos Espíritos a nós apresentada é que nós descubramos a nossa cota parte de participação nos erros e assumamos a nossa ou as nossas responsabilidades. Então, o primeiro ponto de perdão das ofensas é nós termos uma humildade profunda, com a sinceridade, para que nós possamos nos conhecer e nos perdoar, para que nós possamos manter um relacionamento de vida em que nós abandonamos a culpa e assumimos a responsabilidade pelas coisas as quais nós podemos modificar. E aí pedimos aos bons espíritos e a Deus coragem para que a gente enfrente esses desafios. Aí é uma questão. Depois disso, para com os outros, é a frequência. Ele fala da palavra frequência, quer dizer perdoar mesmo quem frequentemente nos machuca. E aí é interessante que o Jiddu, o Krishnamurti, ele fala que só dá para conhecer as pessoas no relacionamento. É muito bom dizer que eu sou calmo, eu não tendo relação com ninguém. É muito bom dizer que eu sou equilibrado, um bom amor da vida de alguém, se é que isso existe. Na hora que não tem problema, na hora que está no começo. Quero ver quando a cebola vai se descascando e perdendo, né, aqueles gomos, e nós vamos nos revelando. Então, se nós não começarmos a abandonar os preconceitos, essas culpas, e começarmos a trazer novos paradigmas, como a questão de não trabalhar a culpa nem nossa nem de ninguém, mas trabalhar a responsabilidade, assumir a responsabilidade. E no problema com os outros, na nossa relação com os outros, começarmos a oração da serenidade, viver e deixar viver, porque eu não posso mudar um côvado, um segundo, 1 milímetro do seu posicionamento, eu só posso mudar do meu. Eu tenho que aprender a viver e deixar viver. Quando alguém comete uma injustiça contra mim, aquela pessoa arranjou uma conta para ela ser responsável por pagar, mas ela não tirou nada de mim. Aí é o finalzinho do Evangelho, dizendo que sempre tem um Deus, existe um poder superior, existe uma lei, um dharma que não pode ser vencido, porque quem vence ele tem um karma correspondente. E mais reencarnações, e mais problemas dentro de cada encarnação, para serem resolvidos, para que o espírito seja burilado, aprimorado, expie, seja provado. Então, guardar essas ideias novas, abandonar esse o que pensar que nos disseram, e aprender ou reaprender a pensar, nos relacionarmos conosco, nos conhecermos, não abandonarmos, não negarmos o nosso lado negativo, ele existe. Não é afastar de nós o que está dentro de nós, mas é fazer com que nós nos compreendamos e polarizemos, fortaleçamos o bom. Ai, se eu tenho desejos, se eu tenho fugas, pensamentos obsessivos, ações compulsivas, o que eu faço? Afasto isso de mim? Como? Se são meus, eu acolho, mas não alimento. Eu alimento o bom. O que acontece com o que não é alimentado? Perece e cai. Agora, tem que haver uma honestidade. Essa palavra frequência é a palavra do Evangelho, porque nós nos relacionamos conosco e com os outros direto. Aprendemos a ser desapegados,
aprendemos a viver e deixar viver, aprendemos a, quando nós recairmos, nos perdermos nas emoções, agimos de forma compulsiva, aprendemos a novamente não nos culparmos mais, redirecionarmos o nosso caminho, recentralizarmos o nosso GPS e seguirmos polarizando o lado bom. Não dá para conhecer o outro sem relação. Aquele outro livro que nós tínhamos falado aqui, Os 5 Linguagens do Amor, ele era um terapeuta de casais por muitos anos, e ele dizia que uma paixão, o que ela dura é em torno de 2 anos. Por quê? Porque é um jogo do perde e ganha, alguém sempre se entregando, porque estava com uma carência do outro, para o outro se afirmar. Aí chega um momento, dá até 2 anos, que o outro começa a mostrar quem ele é. Isso não é ruim não, é porque ele é uma pessoa. Aí começam as oposições, aquela que só ouvia ou aquele que só ouvia, ele manifesta a opinião, aí para o outro fica arrasado. Por quê? Porque ali o outro está se revelando, ali o relacionamento está nascendo, que até então era anulação de um e afirmação do outro. A completude que se queria era um egoísmo alterado, que se queria alguém para servir de dependente, alguém para ser o palanque, alguém para ser a escada, ao invés de ser alguém para estar bem se relacionando consigo mesmo. Esse é alguém que vai levantar e cair, vai recair, vai ver os erros no jogo de acerto e erro, vai pedir desculpa, vai ter tempo que não vai pedir desculpa, mas vai ficar com vergonha, como às vezes eu escuto depoimentos de aquela questão dos adictos, os apegados aos vícios das drogas, alcoólatras, outras pessoas mais codependentes, neuróticos, falarem da recaída, mas não adianta atacar o outro, que ele caiu, ele cai, ele é humano. O que nos interessa é abraçar e fortalecer o desejo dele se levantar, porque com ele eu não posso fazer, como diz a Joana de Ângeles, de novo, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar o remédio por ele. A minha mão tem que estar lá para ajudar quando alguém levanta a mão e pede ajuda. Por que isso? Isso não é egoísmo? Não compreendemos assim. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa de um pouco mais de um elemento que decorre da justiça divina, que é a dor, para que ela assuma a sua própria responsabilidade com a vida dela. E é assim para quem está com relacionamentos com problemas. Alguém que é destemperado. Estavam a me contar essa semana que uma senhora começou um relacionamento com um outro homem por esses aplicativos, e o cara e ela já estava com meses sem ninguém saber de aplicativo, marcou com ele, foi para a casa dela, teve uma relação lá amorosa rápida e tal, e o cara acordou meio que surtado ou não, deu uma pisa nela. Sem aqui julgar, porque não nos compete julgar ou condenar. Mas se é para falar de alguém, ou fale bem ou não fale nada. Aquela questão vem perguntar do outro, antes que chegaram para um dos reis aí, antigos, e perguntaram, né? Pô, eu quero lhe falar uma coisa. Ele disse: você tem certeza que é verdade? Foi a primeira pergunta. Aí o cara tremeu, ele disse: e você me contando, vai ajudar, vai ser bom para mim ou para você? Aí o cara ficou pensando. E se você me contar, vai ser o menos bom para essa pessoa? Aí o cara, nem ele tinha certeza se tinha acontecido, é só fofoca. Nem ia valer nada para ele, nem para o outro, e nem ia fazer bem para o cara que ele ia falar. Ele disse: então não me conte. Não é que eu não quero saber, eu não preciso disso.
Mas esse caso, eu quero dizer que independentemente do que acontece, não esse caso é com essas duas pessoas, mas casos que acontecem, pessoas surtam, adictos às vezes entram em apagamento, alcoólatras, pode ser que teve um que nem estava em apagamento, ele disse que estava para enganar, ninguém engana a Deus. Eu quero dizer que existe apagamento, que existe surto psicótico, surto neurótico, dia que a pessoa está tão carente que ela chora, louca pela outra, dependente. Por quê? Porque nós somos pessoas que têm medo de se relacionar consigo mesmos. Nós vivemos fugindo pelo estouro de som, pelas tradições de uma religião, pelo um relacionamento específico com o pai, com a mãe, com o filho, com a irmã, com o irmão, tudo fuga. Na hora que a gente vai sentir alguma coisa, a gente corre para aquela casa. Com o álcool, com as drogas, tudo isso é fuga. É no celular, é na televisão, é na festa. E a gente tem muito medo de uma coisa chamada solidão, vazio. E esse vazio, ele tem que ser de novo, eu tenho que me relacionar com ele, eu tenho que entrar nele, compreender ele, e aí ele vai cair, e não alimentar ele, porque na hora que eu entro nele, eu já deixei de ter vazio, porque dentro do problema já tem a própria resposta. É como a gente está dizendo, quando alguém levanta a mão e pede ajuda, é porque chegou o momento em que ela teve que vencer o orgulho dela. E era isso que eu ia dizer sobre adictos e alcoólatras. Eu já vi muitos depoimentos, as pessoas dizendo, diz quem bebe e ama não tem vergonha. Todos os dois têm vergonha. Porque no dia seguinte, a ressaca moral é imensa. Quem passa por isso ou conhece sabe. A vergonha é tão grande que no outro dia ele continua a fugir, ele entra de novo a beber ou a usar da adicção para fugir. De novo ele continua com medo e nós fugimos pelas emoções. Às vezes a gente está entrando numa discussão, a gente prefere gritar com o outro inclusive. A relação vai adoecendo, mas nós estamos com medo de nós mesmos. Nós não estamos com medo do outro. É porque o outro era o nosso bastião de fuga. Era a nossa escada de fuga. Relacionar-se porque queremos, porque é bom, porque faz parte da vida, não porque necessitamos. Não podemos estar com ninguém por necessidade. Pior, querer alimentar isso. Porque quando nós fazemos porque gostamos, e só gostamos quando nós nos conhecemos, porque quem se conhece é capaz de conhecer o outro. Quem só foge, é por isso que tem gente que cai de um relacionamento, no outro não demora meio dia. É só a questão de oportunidade. É a fuga, ele pula num, cai no outro, pula num, cai no outro, ele não tem relação com ele. Talvez Jesus esteja lá de braço aberto assim, meu filho, o que é que você quer? Eu já te dei tudo que você precisa para você preencher esse vazio, ser feliz e se amar, para que você possa amar. Mas ele quer enganar até a Deus, está vendo como precisa de uma honestidade absoluta? Ele tem que ser honesto com ele. Eu estou impotente frente aos meus relacionamentos, ou eu estou frente às minhas emoções impotentes, ou eu estou impotente frente ao álcool, frente às drogas. Eu estou impotente, eu tenho que reconhecer isso, é algo individual, eu não posso julgar, como Cristo disse. Eu tenho que me relacionar e me perdoar quantas vezes? 1 bilhão de vezes, se for necessário. Porque eu não estou atrás de culpados, eu estou atrás de responsáveis. Qual é a minha parte na responsabilidade? Na hora que eu assumir a minha parte na responsabilidade, o que é que acontece com o vazio? Não está vazio, está preenchido. Mas a dificuldade está distante de quê? Está entre nós e nós mesmos. Ajuda-te e o céu te ajudará.
Nós temos que encontrar. É bom estar com alguém? Mas a gente tem que ter o nível de compreensão constante de saber até que ponto o relacionamento é bom e necessário no sentido de ser algo que evolui para os dois ou algo que não é bom. É necessário a nível material, tem a ver com uma carência, um vazio meu que eu não quero compreender, mas que eu quero negar, e que torna aquele relacionamento doentio, porque eu estou doente. Todos nós nascemos com a capacidade de enxergar o amor. Amar, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Quem ama, ama. Se ama e ama tudo. Tudo dá certo. Quem é egoísta, só pensa em si. Egocêntrico, tem medo de tudo para se proteger. Ele é o centro de tudo, nada pode afetar. O mundo pode ter um tsunami, todo mundo caindo, ele se salvando, está valendo. Quem tem egoísmo não se ama, é doente. Quem tem egocentrismo não se ama, é doente, doente de medo, que gera ansiedade e que dá raiva e cólera, e é isso que dá. É diferente amar de ser egoísta. Jesus fala, praticamente todos os textos antigos falam, para se amar tem que afastar os preconceitos, os julgamentos, as culpabilidades e assumir a responsabilidade da vida. Lembra aquele livro Em Busca de Sentido, né? Qual o sentido da vida? Assumir as responsabilidades que nos aparecem. Qual o sentido da vida? Buscar a verdade. Onde é que essa verdade está? Nos livros? Está nos relacionamentos. Nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento para com os outros. É o pai que ama o filho, a filha que ama a mãe, mas que entende que tem um relacionamento acima dela com Deus e que a mãe não é dela e que o filho não é dele. E dizer, quem ama liberta, dizer, pai, eu amo meu filho, que ele é da melhor maneira possível, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Eu confio em ti, a música, eu creio em ti, Senhor. Como dizia o Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. Pessoal do Ho'oponopono, eles falam isso. Quando você vê uma desgraça acontecendo com você, com o mundo, qualquer coisa, o que você vai dizer? Me perdoe, eu te amo e obrigado. Esse é o nível de desprendimento, é amar sem ter o apego lesivo, é se relacionar sem ser por necessidades materiais ou por fuga. Amar libertando, andar sendo luz e não apagando a luz de ninguém, respeitar a vontade do outro, viver e deixar viver. Você me machucou 70 vezes. Você fala isso para o outro, o que é que o outro faz? Responde 170 que você machucou ele e que ele está voltando. Isso é vingança. É olho por olho e dente por dente. Tinha um texto do Carnegie, ele dizia, qual é a discussão que a gente ganha? Qual é a melhor discussão? Ele diz, quando não tem discussão. Porque às vezes o outro está discutindo, é só carência. Às vezes você para, o Thich Nhat Hanh, ele fala, prova de amor grande que você dá para uma pessoa é escutar a pessoa. Às vezes é dar um abraço. Mas na maior parte das vezes é só olhar e ouvir com atenção. Deixa eu dizer, a pessoa começa a criar, problema, você escuta. Ela quer ser ouvida. É interessante, o problema para aquela pessoa ele arrefece, e o problema às vezes nem se estabelece na relação.
Mas a gente tem que ter o quê? A empatia. A honestidade de se perceber carente e perceber, aliás, que o outro também tem carências, porque nós não somos espíritos puros ainda. Nem bons, né, Sérgio? Ainda somos espíritos imperfeitos. Eu não posso julgar você porque eu tenho isso também. Não adianta nem perguntar, quem é que sente vazio aqui? Todo mundo, quem ou sente, ou sentir, ou sentirá. Agora, quem é que vai chegar até a depressão com esse vazio? Alguns vão, alguns já chegaram. Quando saiu da depressão, polarizou o lado bom. Quem não entrou nela, polarizou o lado bom. Ao invés de ceder ao bom gosto, né? De ficar deitadinho, né? Não tomar banho, não fazer a barba, não se ajeitar. Aí começa, se entrega. Ao invés de pensar coisas boas, só começa a pensar em coisa ruim, negativa, a dificuldade. É um dos princípios lá do Caibalo. Princípio da polaridade. Só quem é puro é Deus. Nós temos sim reações internas difíceis e reações internas boas. Reações externas difíceis, reações externas boas. E esse é o ciclo da vida, é o giro, a vibração do universo. Nós precisamos nos relacionar. Nós estamos com medo, às vezes, da segunda-feira, é o medo das relações. É a relação com o cliente, com o amigo, com o filho, com a família, com o pai. Por quê? Porque é nesse momento em que a gente não pode fugir da gente. Na hora que a gente se relaciona. Por isso que dizem, quer conhecer alguém, dê poder. Quem é que não tem poder? Nem que seja você olhar para uma formiga e pisar nela sem ela estar fazendo nada com você. Ou quem nunca matou formiga quando viu assim? Não tem quem não tenha poder. Mas não tem também quem não se revele nas pequenas relações. E que precise todo dia de se observar, se conhecer, ter atenção constantemente, para não se culpar, mas se perdoar, assumindo a responsabilidade. E assumir, e ter coragem. Um homem ou uma mulher que faz isso, como eu disse, pode acontecer o que aconteceu. Uma coisa que não tem dentro dele é uma coisinha chamada medo. Porque ele confia. Pode ver que o evangelho começa, é a relação com você, os 2 primeiros parágrafos, e o resto é dizendo que tem Deus, que Deus está vendo, que ninguém fere a lei da verdade, sem com isso contrair uma responsabilidade. Ponto. Ah, hoje eu vou dar um grito com o Sérgio. Beleza. O Sérgio é obrigado a pegar meu barulho? Se ele pegar, fragilidade dele. Mas quem se prejudica? Sou eu. Por quê? Abri mais uma folha para responder. Por isso que diz, é melhor dar do que receber. É melhor receber injustiça do que ser o injusto. Porque quando eu sou justo, em cada pequena coisa, como eu disse, desde de ver uma formiga passando na natureza, e eu ter a intencionalidade de matar, e não matar, quer dizer, eu polarizei o lado bom. Eu me lembrei que ela estava lá no habitat dela, que era normal, e era ali, para que eu vou matar? Ou então, eu olhei para a formiga e atendi aos meus instintos mais destruidores. Fui lá e matei, porque eu matei, para mim ver, mato. A cada pequena coisa dessa, cria-se uma nova página de responsabilidade. Foi o Evangelho, o livro, aliás, dos Espíritos, falando de animais e seres. Existe uma harmonia no universo. Nós não podemos criticar nem condenar ninguém. Por quê? Nós não temos capacidade para isso. E nem isso chega a ser de qualquer utilidade para nós. Mas nós temos um compromisso de nos
observarmos a cada momento e a cada atitude. E só tem uma hora em que a gente não foge disso. Quando é? Nas relações. Com o homem, com a mulher, com os pais, com os filhos, com o meio ambiente. É no contraste. Ele está respirando aqui, nem se lembra que tem um ar. Na hora que faltar ar, você sente. Às vezes você tem uma esposa, ou tem um esposo, ou um companheiro, você perdeu a graça. Aí só vai sentir quando tem um contraste. E a questão o que é agora com o contraste? Eu vou morrer, Não, vou assumir a responsabilidade. Qual é a primeira responsabilidade? Reconhecer os próprios erros, não querer manipular o outro. Se você reconhece um erro que a outra reconhece também, ela quer sair, vá. Mas reconhecer os próprios erros e começar as reparações. Pronto, o resto é vive e deixe viver, porque o silêncio fala muito, ele é violento às vezes. Manipulações que nós fazemos, cada relação dessa, se a gente se identificar, olha, eu estou manipulando o outro, eu estou querendo mostrar para os outros que eu sou bom sem que eu seja, e eu devia estar me relacionando comigo, percebendo a minha relação sinceramente, honestamente com o outro e com Deus. Isso é forte. Alguns diferenciam solidão de ser solitário, porque é muito difícil. Essa solidão externa, a gente não quer nem viver, sim, na hora que a gente sente. E uma solidão interna é aquela que a gente não se sente só, a gente se sente preenchido. Mas como é que a gente está preenchido? Porque a gente está cumprindo cada papel nosso. A gente consegue parar e olhar para a vida e respirar, olhar para a natureza, olhar para as coisas, ver o lado bom das coisas. Quantas vezes a gente está com medo de perder o emprego e só olha para si próprio, o egocentrismo, e às vezes podia estar olhando para o cara que saiu, estava um nóia, entregue às drogas, vivendo igual um bicho, vivendo para usar, dormindo porque usou e acordando para usar de novo, e essa pessoa se reabilita e está ali retomando a vida dele a cada 24 horas, e todo dia agradecendo a Deus, e ele começa a crescer e alçar voo de novo, e diz, por que você que está totalmente beleza não pode se reconstruir? Qualquer um pode se construir, se reconstruir, mas não pode se carregar um peso chamado culpa. E a culpa, de novo, nós não podemos julgar. Quem julga é Deus. E Deus não condena ninguém, Ele dá novas oportunidades. Por isso que nós espíritas falamos de reencarnação. Ou paga nesta vida, paga não é ser penalizado, é ter a oportunidade de abrir a porta que fechou, reconstruir a ponte que destruiu, refazer o laço de amor que destruiu, reconstruir a confiança. Já pensou a vitória de um filho que todo dia fazia a mãe chorar, e olhar nos olhos da mãe um dia, e a mãe dizer, meu filho, eu te amo, mas como é que pode? É uma ponte reconstruída, não tem preço que pague. Ele nunca mais arrumou emprego, ele não sei o quê, está com 2 anos desempregado, disse, meu filho voltou para mim. Hoje ele é o meu filho que ele nunca foi. Porque hoje ele me trata como mãe, eu vejo que ele está procurando, e isso independe de mim, ele não está fazendo por mim. Hoje o meu filho cresceu. Prova maior de amor que você dá para uma pessoa é amadurecer, evoluir. Que orgulho! Ela seria capaz de trabalhar para ele como outros, porque ele construiu de novo uma coisa chamada confiança. O cara chora, quem já passou por isso e reconstruiu uma confiança, chora da alegria. Às vezes ele vai dormir e diz, meu Deus,
que dia maravilhoso, essas 24 horas, abracei minha mãe, cuidei do meu filho, cuidei do meu pai, reconquistei um laço por hoje, que amanhã tem novos conflitos, eu só vou me apresentar para ter perdão, reperdoar ou não no relacionamento. Por isso que é estranho as pessoas, eu não te perdoo. Eu não sei, não existe isso, nem de perdoa, nem não perdoa. Todo dia a gente reconstrói. Por quê? Porque perdão tem a ver com reconstrução. E essa reconstrução não é por palavras, ela é por atos. Para a mãe perdoar o filho que pegou a doença da adicção, não precisa que ela diga que ele perdoa. Precisa só que ele abandone a adicção e diga, eu não quero mais por mim, e ele começa a ser uma pessoa diferente. É impressionante, pessoas, centenas de portas fechadas. Você bateu em tudinho, mas você estava com autopiedade, você queria ver os olhos dos outros dizendo que você era bom, Olha, ele deixou as drogas, o bichinho é bem bonzinho, olha. Aquele que gritava com os outros não grita mais por hoje. Aí ele queria de novo ao vazio, porque ele não se conhecia, queria se preencher com a bandeira dos outros, ou as palmas, ou a crítica, para ele dizer, eu não vou não tenho chance não, porque está na mão de quem? Dele. A nossa felicidade, nosso amor está na mão de quem? Nossa. Mas tem que ter uma percepção constante de cada pequena coisa, desde uma relação de pisar numa formiga no meio da rua. Isso é harmonia que gera paz e alegria de viver. Qualquer coisa de desarmonia, reorganize. Se perdoe 70 vezes, mas assuma as 70 responsabilidades. Tinha um filme que era o Avatar, não sei se alguém assistiu. Quando eles iam ter que matar um animal para comer, ele fazia uma prece. Tem um poeta chamado Khalil Gibran que ele diz que quando ele vai comer algo que ele tem que matar, ele diz, a mesma faca que te imola amanhã, me imolará também. Perdão. Então, fazermos o estritamente necessário, nos equilibrarmos, nos percebermos e perdoarmos as ofensas nossas, para que a gente assuma as responsabilidades e abandone as culpas. E perdoarmos as ofensas dos outros, porque na verdade não deveríamos nem pensar nisso, porque quando nós nos conhecemos, nós aprendemos a deixar de julgar os outros. Não temos essa capacidade. De novo, Deus julga, mas não condena. Ele dá novas oportunidades. E o nosso julgamento, ele é vão. Por quê? Porque a gente só condena e o nosso condenamento não dá em nada. Só prejudica a quem? A nós. De novo, 1000 vezes melhor receber uma injustiça e ficar puro do que fazer uma. Que aí você perde tudo que você achava que tinha de justiça dentro de você. Muita paz, uma boa semana para nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender e ser compreendido, amar e ser amado,
se é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é